deles foi criado por uma pequena burguesia liberal apegada às ideias da Revolução Francesa. Era ele o partido. Vamos lá, esse partido que ele foi criado a partir dessa chamada pequena burguesia liberal, que tinha vínculos ideológicos com a Revolução Francesa, ou seja, que era apegada a alguns ideais da Revolução Francesa, era o Partido Republicano. Esse não tem segredo. Portanto, é a letra A. Entretanto, eu queria fazer uma ressalva. Como todo professor tem essa mania de fazer ressalvas para os alunos, que é a seguinte: quando se fala em partidos políticos nos Estados Unidos, existe uma diferença entre os partidos políticos que existiram antes da Guerra da Secessão, ali de 1861 a 1864, certo? A partir de 1864, quando termina a Guerra de Secessão, você tem uma mudança nesse quadro partidário norte-americano. É óbvio que o Partido Republicano não mudou de nome, entretanto, esses partidos que surgiram a partir da Guerra de Independência, eles são de certa forma implodidos, certo? Por mais que se mantenha a questão do Partido Republicano, que naquela época, antes da Guerra de Secessão, era chamado de Partido Ring, se não me engano, eram os partidos Ring, mas que é o locus do Partido Republicano. Depois da Guerra da Secessão, você tem o quê? O Partido Republicano, com uma base sim na burguesia liberal ali do norte, certo? Que compõe maiormente os vencedores da Guerra da Secessão, e você tem o Partido Democrata, que é agregado a partir do restolho, certo? Dos perdedores da Guerra de Secessão ali, dos escravagistas do Sul, o restolho dos escravagistas do Sul. Então, hoje, quando você olha as bases do Partido Republicano e do Partido Democrata, está totalmente diferente, certo? O nome é o mesmo, mas a base social dos partidos é diferente. Quem quiser saber mais sobre isso, tem o livro História Concisa dos Estados Unidos, da Susan Mary Grant. Pesquise aí na Amazon, pesquise aí na internet, quem quiser um pouco mais. Um excelente livro sobre história dos Estados Unidos. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 2. A questão 2 também não tem segredo, ou você sabe ou você não sabe. A expansão territorial americana no século XIX foi feita tanto através da compra como através da conquista militar. Então, você tem um processo no século XIX de expansão territorial norte-americana em que eles ampliaram o seu território ou pela conquista militar, que foi no caso do México, na guerra contra o México, em que 1/3 do território norte-americano, um território mexicano foi tomado pelos Estados Unidos, e você tem pela compra, como é o caso do Alasca, da Flórida e da Louisiana. Certo? Então, o Alasca, a Flórida e a Louisiana foram comprados respectivamente. Isso aqui não tem segredo. O Alasca foi comprado da Rússia. A Flórida foi comprada da Espanha. E a Louisiana ela foi comprada dos Estados Unidos. A França napoleônica estava com uma dificuldade imensa de manter essa sua possessão nos Estados Unidos, certo? Ali na América, e vendeu para os Estados Unidos. Lembrando que quando você fala em Louisiana, quem quiser pesquisa aí na internet, a Louisiana, que era o território francês na América, não correspondia apenas hoje à dimensão territorial do estado da Louisiana. Era muito maior, certo? Compunha ali praticamente aquele meio oeste norte-americano inteiro. Quem quiser, pesquise aí na internet. Mas para fins do nosso vídeo, a questão 2, a alternativa correta, é a letra B, da Rússia, Espanha e França. Tá bom? Vamos agora à questão 3. A questão 3 vai trazer esse enunciado aqui. Um dos motivos que acabaram por provocar a Guerra da Secessão foi a oposição da aristocracia sulista a algumas práticas políticas que os industriais e banqueiros do Norte pretendiam implementar no país. Dentre elas, destaca-se. Todo mundo fala da questão, muita gente fala, na verdade, da questão da Guerra da Secessão, que ela foi provocada por conta da questão escravista, da questão do regime escravocrata, que dividia bastante a sociedade norte-americana naquele momento histórico. Isso é verdade. O assunto escravidão, a abolição ou não da escravidão, era algo que dividia bastante os Estados Unidos naquele momento histórico. Entretanto, houve um fator econômico muito importante que também precipitou a guerra. Tá bom? Que foi a questão do protecionismo. A letra B é correta e deixa eu explicar.
Os industriais do norte, eles queriam impor o quê? O protecionismo para proteger suas indústrias, enquanto o pessoal do sul era contra o protecionismo, porque eles não tinham indústria, eles tinham uma relação comercial com a Inglaterra muito forte. Lembrando que na própria estrutura colonial inglesa ali, você tinha os estados do sul com climas mais amenos, portanto, cultivava produtos que eram atrativos economicamente para a Inglaterra, para a venda, né, ali na Inglaterra, que eram produtos tropicais. A Inglaterra tinha interesse, não tinha interesse nos produtos cultivados na parte norte, porque eram produtos parecidos com a sua pauta, que ela cultivava ali mesmo na Inglaterra. Então, você tinha no sul uma relação econômica muito ainda forte com a Inglaterra, em que eles queriam agradar os ingleses, e os ingleses ficaram, de certa forma, os comerciantes ingleses ficaram descontentes com o protecionismo. Mas o norte era protecionista, porque ele estava formando a sua indústria, ele precisava proteger a sua indústria por meio do protecionismo, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra B, houve o protecionismo. Então, alunos, estudantes, é importante que vocês saibam que a Guerra de Secessão não foi só provocada pela questão do regime escravocrata. Houve também um fator econômico, que o norte era protecionista e o sul era contra o protecionismo industrial. Tá certo? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 4. A questão 4 vai trazer esse enunciado. Pode-se dizer que a construção de uma sólida base política inspirada no mais puro iluminismo francês e na Declaração dos Direitos dos Homens é a mais aberta e democrática até então feita. Vamos subir um pouco aqui. Como se explica esse tipo de prática política adotada pelos Estados Unidos em meados do século XIX? Vamos lá. O que a questão está dizendo qual escolha a alternativa que melhor explica o fato dos Estados Unidos ter adotado esse tipo de prática em meados do século XIX. Por quê? Porque havia uma discussão naquela época de que as ex-colônias, certo, que eram países que haviam se formado a partir tanto da dissolução do Império Inglês, no caso dos Estados Unidos, do colonialismo inglês no norte, como o do Império Ibérico, no caso da dissolução da Espanha e de Portugal, no caso Brasil, Portugal e Espanha dos demais países aqui da América Latina, em que você tinha a adoção de práticas do iluminismo numa intensidade bem menor ou praticamente incipiente. Mas nos Estados Unidos você tinha a construção de uma política inspirada nos ideais iluministas muito maior do que em outros países que foram colônias. E aí a questão, ela quer saber por que isso ocorreu nos Estados Unidos, o que tinha de diferencial nos Estados Unidos para que isso pudesse ser colocado em prática. Então vamos lá, as privilegiadas cabeças de Thomas Jefferson e Lincoln que formularam a Constituição americana e aperfeiçoaram na prática assumindo o poder. Está errada essa alternativa porque você não pode achar que Thomas Jefferson e Abraham Lincoln participaram do mesmo período histórico. Então, o Thomas Jefferson participou de um período histórico que foi realmente a formulação da Constituição americana. O Thomas Jefferson era um grande pensador, embora também era um senhor de escravos. Era um senhor de escravos que no seu leito de morte ele abole a escravidão, ele liberta os seus cativos, mas era um senhor de escravo. E o Lincoln era um anti-escravagista, declarado, inclusive. Ele que aboliu a escravidão, pagou o preço enorme da abolição da escravidão numa guerra civil e depois no seu assassinato, certo? Portanto, você não pode dizer que ambos formularam a Constituição americana e aperfeiçoaram, tá bom? A alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai trazer a seguinte questão. As condições de ordem religiosa na qual se colocava a maioria dos americanos, convictos de seu puritanismo, podiam se permitir todas as liberdades políticas sem medo, devido à crença aceita por todos da elevação especial que possuía nos Estados Unidos. Está errado, tome muito cuidado com essa alternativa. O puritanismo, ele não pregava as liberdades políticas, certo? O puritanismo pregava, de certa forma, uma liberdade religiosa. Por quê? Porque eles vinham de um contexto de repressão na Inglaterra, então nos Estados Unidos eles passaram a adotar uma postura de liberdade. Por quê? Sem essa postura de liberdade eles não teriam vez, certo? Uma sociedade repressiva para eles não era aceita. E a questão do puritanismo está muito mais ligada no desenvolvimento
econômico dos Estados Unidos do que propriamente numa questão de desenvolvimento político e de adoção de ideais iluministas. Então, tem que se tomar muito cuidado em separar aquilo que foi algo atrelado ao processo econômico daquilo que foi atrelado ao processo político. Muitas vezes ambos se misturam, na maioria das vezes ambos se misturam, mas quando ambos se diferenciam, você precisa saber. Certo? Então, realmente as condições religiosas, elas influenciaram bastante no desenvolvimento econômico. Recomendo, para quem tiver interesse, ler o livro do Max Weber, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, em que ele analisa o papel da religião no processo de desenvolvimento norte-americano. Tem também outro livro muito bom, que é o Democracia na América, do Alex de Tocqueville. Tá bom? Mas o que interessa para nós é que a alternativa B está incorreta, tá bom? Vamos ler a alternativa C. A condição do destino manifesto, como afirmam as elites americanas. Está errado, você não pode dizer o destino manifesto com a questão do desenvolvimento de práticas relacionadas ao iluminismo. O destino manifesto era aquela ideia de que os Estados Unidos estavam imbuídos da missão de expandir-se no seu próprio território. Então, o destino manifesto foi a doutrina, vamos assim dizer, que orientou a expansão dos Estados Unidos rumo ao oeste, razão pela qual o país, após o seu período de independência, ele se expandiu rumo ao oeste para se tornar um dos maiores países do mundo. Lembrando que quando os Estados Unidos se tornaram independentes, estava restrito às 13 colônias ali da zona do Atlântico, e ao longo do século XVIII, sobretudo no século XIX, inicia-se um processo de expansão rumo ao oeste. Esse processo se consolida quando os Estados Unidos vencem a guerra contra o México em 1848, se não me engano, acho que o término é 1848, tem até que checar, mas foi ali na década de 1840 que os Estados Unidos conseguem consolidar esse processo de expansão territorial. Eles consolidam o seu território e posteriormente eles compram da Rússia o Alasca. E aí nós temos hoje a dimensão territorial norte-americana com a qual nós conhecemos hoje. Então não tem nada a ver destino manifesto com a questão de declaração de direitos do homem e de adoção de práticas consideradas iluministas, tá bom? A alternativa C também está incorreta, descarta. E a alternativa D, que é a correta, vai dizer o seguinte: conjugação de fatores históricos, como a origem da maioria dos colonos, organização socioeconômica da sociedade e as convicções políticas liberais que impregnaram a maioria das elites norte-americanas. Correto. Por que esse tipo de prática iluminista foi adotada pelos Estados Unidos em meados do século XIX? Por meio de uma conjugação de fatores históricos, como a maioria dos origens dos colonos, que eles eram reprimidos nos seus países, reprimidos religiosamente, reprimidos por conta de suas práticas, lembrando que o processo de colonização dos Estados Unidos se intensifica após a Reforma Protestante, em que minorias religiosas são reprimidas na própria Europa, certo? A organização socioeconômica dessa sociedade, aquilo que Weber fala da ética protestante e o espírito do capitalismo, e as convicções políticas liberais que impregnavam na maioria das sociedades norte-americanas, sobretudo do enriquecimento pelo trabalho e da acumulação de capital. Lembrando que os protestantes norte-americanos, aqueles retratados por Max Weber, eles tinham, em sua configuração ideológica, no seu pensamento, a questão de que enriquecer era algo que Deus permitia, certo? Ou seja, você enriquecia porque Deus permitia. Então você tinha que viver uma vida simples, uma vida abnegada, mas que você acumulava dinheiro, certo? Portanto, na questão 2, 4, a alternativa D está correta, e a alternativa E, vamos descartar, a imposição inglesa da democratização do país como condição básica para reconhecer sua independência. Você não pode falar em democracia na Inglaterra nesse período histórico, tá bom? A imposição inglesa não foi do processo de democratização, tá? Essa imposição de instituições democráticas, ela começa com os Estados Unidos mesmo, no século XX, tá bom? Nesse período histórico não havia imposição de democratização no país, muito menos para reconhecer sua independência. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 5. Questão 5 é da FUVEST de São Paulo,
e vai trazer esse enunciado. Primeira colônia americana a se tornar independente em 4 de julho de 1776. Os Estados Unidos assumiram no século XIX. O que os Estados Unidos assumiram no século XIX? Que posição os Estados Unidos assumiram no século XIX? Vamos lá, alternativa A. Uma posição estimulante aos movimentos revolucionários, contestando as estruturas tradicionais de poder vigente em grande parte da Europa. Errado, tome muito cuidado com essa alternativa. Os Estados Unidos do século XIX adotaram uma postura de retraimento. Os Estados Unidos se fecharam no século XIX e pouco se envolveram em questões europeias. Tá bom? Os Estados Unidos passam a se envolver em questões na agenda mundial ali no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. Portanto, essa alternativa ela está incorreta. Vamos lá. Alternativa B, uma intransigente defesa da intervenção do Estado nas atividades econômicas, visando controlar os abusos da burguesia. Tome muito cuidado com essa alternativa, ela está errada. Por quê? De certa forma, havia uma intervenção, sim, do Estado na economia, em alguns aspectos, nos Estados Unidos, nesse período histórico, mas não era uma defesa intransigente da intervenção do Estado. Pelo contrário, eles defendiam que o Estado só deveria intervir quando era realmente necessário nas atividades econômicas. E essa intervenção ela não tinha o objetivo de controlar os abusos da burguesia, era sim de beneficiar o processo de consolidação dessa burguesia como classe dominante economicamente. Certo? Aquilo que o Marx falava do Estado como um comitê para gerenciar os assuntos da burguesia. Tá bom? Então essa alternativa ela está incorreta. Vamos agora à alternativa C. A alternativa C vai dizer assim: a identificação do Estado com a religião puritana, que seria obrigatória a todos os cidadãos. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque se existia uma identificação do Estado com a religião puritana, que eu acredito que existia nos Estados Unidos nesse momento histórico, você não pode dizer que a religião puritana, que o puritanismo nem é uma religião, mas uma forma de você ver a religião, certo? É um grupo religioso, certo? Você não pode dizer que seria obrigatório a todos os cidadãos. Então, se os Estados Unidos era a pátria da liberdade, você não poderia impor uma religião para eles, tá bom? Então essa alternativa ela está incorreta. Os Estados Unidos moldaram todo o seu processo de formação histórica na questão ideológica na liberdade, calcado na liberdade. Mas nós estamos falando, obviamente, de liberdade econômica, eu sei disso, mais do que de liberdade política. Entretanto, porque era uma sociedade escravista também, nós não podemos esquecer que os Estados Unidos era uma sociedade escravista durante grande parte do século XIX, praticamente mais da metade do século XIX, os Estados Unidos foram um país escravista, tá bom? Portanto, a alternativa C está incorreta. A alternativa D vai dizer assim: dentro do continente americano, uma política imperialista, impondo seus interesses econômicos às demais nações. Essa que é a alternativa correta, e deixa eu fazer uma ressalva. Primeiramente, quando se fala que os Estados Unidos não se envolveram em questões mundiais, está querendo dizer que os Estados Unidos, nesse período histórico, não se envolveram em questões europeias. Aí sim, os Estados Unidos se fecharam aos interesses do próprio continente. Tanto isso é representado ali em dezembro de 1823, quando então o presidente James Monroe faz um discurso ao Estado das Nações, ao Congresso nos Estados Unidos ali, que ele fala de discurso dos Estados da União, se não me engano. Ele fez um discurso em dezembro de 1823 em que ele fala que a América deveria ser para os americanos, e ele instou os europeus a não se envolverem em assuntos americanos. Então isso daí foi entendido por muitos autores como o começo da expansão norte-americana e do imperialismo norte-americano nos demais países da América. Lembrando que esse ano de 1823, o Império Espanhol e Português estava em dissolução. Certo, muitas das colônias espanholas aqui na América já haviam se independizado, ou seja, já tinham conquistado o seu processo de emancipação política, e um ano antes Portugal havia perdido a sua colônia, que o Brasil tinha se tornado independente um ano antes da doutrina Monroe, certo, de 1823. No caso, o Brasil em 1822, em 7 de setembro de 1822. Então você tem esse discurso casado com o momento histórico,
né, em que dentro do continente americano havia essa política que os autores chamam de o começo da política imperialista, em que os Estados Unidos começam a impor os seus interesses econômicos às demais nações. Por quê? Porque eles começam o quê? A enxergar uma forma de obter vantagens econômicas dos novos países que estavam surgindo. Entretanto, os Estados Unidos tinham, naquela época, um adversário de peso, que era a Inglaterra, que se beneficiou muito mais nesse período do processo de independência dos países, no sentido econômico, do que os Estados Unidos. Isso nesse momento histórico. Posteriormente, a roda vai girar, a roda econômica mundial vai girar, mas não nesse momento histórico. Portanto, na questão 5, a alternativa D está correta e a alternativa E vai dizer uma política de expansão colonial em direção à África e Oceania. Esse processo, conhecido como Partilha da África, não teve nesse momento histórico a participação norte-americana. Quando se fala em expansão colonial em direção à África e Oceania, nós estamos falando em Partilha da África, Partilha da Ásia, que foi da Conferência de Berlim de 1885-1887, em que definiu-se áreas de influência na África e os Estados Unidos, de certa forma, ficaram de fora dessa partilha porque eles estavam interessados em outras questões. A alternativa E está incorreta, portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.